também disponibilizado ali no Classroom, né, os slides e a própria gravação, tá? Sempre que vocês quiserem participar com alguma pergunta ou dúvida, o caminho melhor é habilitar o microfone, né, e fazer a pergunta de forma direta, né, que a gente já consegue atender na hora, né. Se mandarem pelo chat, de vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, né, mas enquanto eu estou, enfim, colocando os conteúdos, né, o chat fica difícil ficar olhando ele a toda hora, né. Certo, gente? Combinado? Quando quiserem participar, habilitem o microfone aí, tá? Então vamos começar com o conceito básico, né, das funções elementares da administração. Já aprendemos, né, lá no primeiro ciclo, sobretudo lá com a TGA, né, com a Teoria Geral da Administração, essas funções básicas elementares, né, os primeiros autores da administração já traziam, né, algumas funções que eles consideravam lá as fundamentais, importantes, né. A gente vai encontrar essas funções com Taylor, com Fayol, com For, né. Em geral, em todas elas sempre tem a presença da palavra planejar, né. As outras também estão presentes, mas às vezes com, né, uma palavra diferente, mas com o mesmo significado, né. Mas as 4 funções elementares da administração, em administração financeira, né, elas circundam o objetivo, né, fundamental aí, né, que é a administração do lucro, né. A empresa que gera lucro está saudável financeiramente, né, e tem possibilidade de se perpetuar ao longo do tempo, né, gerando empregos, renda, né, impostos, atendendo, né, a sociedade com soluções, né, através de produtos e serviços, né. Então, uma empresa saudável financeiramente, né, gera lucro, né, e gera esses benefícios. Mas para isso, né, ela precisa planejar as suas finanças, controlar, dirigir, organizar as suas finanças. São funções fundamentais da administração, né, e não poderia deixar de ser também funções importantíssimas, né, na hora da gestão, administração financeira, tá? Então, de uma forma mais específica, né, a administração financeira, ela é a captação de todos os recursos que a empresa necessita para sua existência, manutenção, né, produção, prestação de serviços, claro, de uma forma eficiente, ou seja, sem desperdiçar e utilizando esses recursos financeiros da melhor forma possível, para atingir aqueles objetivos definidos estrategicamente pela organização, pelos seus administradores, né? Para atingir esses objetivos, há necessidade de estabelecerem, né, metas, indicadores, e a administração financeira possibilita e viabiliza isso de uma forma muito clara, né? Então, a administração financeira vai ter lá os seus indicadores, né, financeiros, seus indicadores econômicos, né, de curto e de longo prazo, né? A administração financeira possibilita a empresa, né, entender e alcançar os números de lucratividade, liquidez, rentabilidade, né, solvência, fazendo uma análise, entendendo, né, a realidade, o cenário em que ela se encontra financeiramente, para que tome decisões, né, para que de fato possa alcançar seus objetivos e atingir, né, os melhores resultados possíveis. Porque, como vimos, né, a empresa, para gerar emprego, riqueza, né, atender com soluções o seu público-alvo, né, gerar impostos, né, que vão alimentar também, né, a riqueza do país, né, ela precisa, né, ter uma boa gestão financeira. Dentro das finanças empresariais, a gente então identifica 3 principais agentes econômicos. Fazem parte das relações empresariais os indivíduos, né, enquanto
pessoa física, né, os indivíduos são os clientes, né, eles consomem os produtos, consomem os serviços que as empresas geram, né? Então, os indivíduos proporcionam entrada de capital, né, para as empresas, à medida que fazem o pagamento, né, desses bens e serviços consumidos. E nesse processo, né, de compra que os indivíduos fazem dos produtos e serviços, os indivíduos também, né, nesse processo de pagamento, né, estão ali em uma parte daquela parcela de pagamento destinando impostos, né, às esferas estadual, municipal e federal, né, que retornam, via de regra, né, legal prevista na nossa Constituição, né, a fim de proporcionar, né, segurança, saúde, educação, infraestrutura, todos aqueles elementos que estão lá na nossa Constituição, né. Para isso que existe a figura do imposto, né, a centralização desses recursos nos governantes, né, para que sejam destinados em retorno à população. Nós temos também como agente econômico as próprias empresas. Essas empresas aqui geram, né, receitas pela venda dos seus produtos e serviços, né? Então, precisa ter uma boa gestão, né, para a fim de, ao fazer a venda, a comercialização desses produtos e serviços, ela consiga, né, custear a sua existência, né, os seus custos, né, dali ainda gerar lucro para reinvestir na empresa, né, alimentar, né, a nossa sociedade, né, com empregos e renda, né, e alimentar, né, a estrutura do país, né, nas suas esferas estadual, municipal, federal, né, a fim de trazer retornos também, né, em termos de estrutura, né, finanças, né, PIB, né, saúde econômica, né, juros baixos, né, inflação controlada, porque existe riqueza no país, né, essa riqueza bem distribuída gera esses benefícios. Mas para isso a gente precisa ter empresas, né, um bom número de empresas, empresas que sejam estimuladas a estar no país, né, empresas que sejam grandes, sejam fortes, né, porque elas é que de fato, né, é que geram emprego e que geram os recursos para os indivíduos e para os governos, né. Países que têm poucas empresas ou que têm empresas, né, frágeis, né, geram pouco emprego, pouco imposto, então, portanto, pouca riqueza no país, né, são países pobres, né, e em geral, né, se vê em situações econômicas bem precárias e bem difíceis, né. Então, as empresas são um elemento principal, né, dentro de uma economia, de uma estrutura de um país, independente do regime, né, enfim, ideológico que esse país desenvolva, ele precisa ter, sim, empresas fortes, grandes, que gerem, né, muito resultado, que é dali que vem os empregos, que vem as receitas, né, que vem os salários, que vem os impostos, tá? E claro, né, faz parte aí do processo econômico, né, das finanças empresariais, os próprios governos, né, que investem e retornam os recursos em prol da população, né? Como é que ele arrecada isso, né? Cada produto e serviço vendido pelas empresas, né, geram impostos que são repassados, né, pela empresa para os governos, né, até mesmo, né, no processo de contratação e pagamento de salários, né, a empresa tem que repassar valores ao governo, né, a título de contribuição sobre a Seguridade Social, né, INSS, FGTS, entre outras coisas, né, outros impostos que a empresa precisa repassar. Tá? Esses são os três agentes econômicos, né, principais aí nas finanças empresariais. Bom, dentro da empresa, da estrutura empresarial, né, internamente, ela precisa tomar algumas decisões, né, fundamentais sobre o que fazer com seus recursos ou de onde obter recursos, né, para a sua existência. Tá? São três decisões fundamentais em relação aos seus recursos, em relação às suas finanças, né? É o financiamento, os fundos e os investimentos, tá? Financiamento são as formas de captação
dos recursos, né, de longo prazo, que são obtidos através de terceiros. Então, a empresa vai abrir uma nova filial, ela vai instalar um novo parque produtivo, uma nova linha de produto, né? Ela vai desenvolver uma nova tecnologia, né, que demanda muitos recursos. Ela não tem recursos próprios para isso, né? Ela vai buscar um financiamento para pagamento em longo prazo, né? Geralmente, né, em bancos, né? Geralmente, um dos mais buscados é o BNDES, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que financia, né, as empresas, né, para esses projetos, por exemplo, tá? Esses são recursos de longo prazo que a empresa vai pagar, né, ao longo do projeto, né, ao longo do desenvolvimento. Existe também os fundos, né, que é uma outra decisão fundamental, né? Aí são formas de captação de curto prazo, né, decorrente da atividade fim da empresa, ou seja, né, o que ela tem de fundo, né, a empresa? Tudo aquilo que ela obtém da venda dos seus produtos, da venda dos seus serviços, né, as receitas de vendas. São recursos ali de curto prazo, né, rapidamente ela obtém dentro do seu caixa para fazer frente, né, aos seus compromissos com terceiros, por exemplo, né. Então, uma decisão também da empresa, né, o quanto ela vai alocar de recurso em estoque, mão de obra, né, que vai gerar venda de produtos e serviços e vai entrar dinheiro em caixa. Isso é mais rápido, né? Esse processo, esse ciclo é mais rápido, né? E rapidamente com a venda do produto e serviço ela obtém esses fundos, né? Dinheiro entrando no caixa da empresa, né? Dinheiro entrando na conta da empresa. Outra decisão que a empresa eventualmente, né, precisa tomar em relação aos seus recursos, né, financeiros é os investimentos, né? Então, ela obtém os recursos, né? Então, por exemplo, recursos que ela obteve da venda de produtos, né? Pagou lá todas as suas despesas, custos, impostos, né? Sobrou lá um lucro do período, né? Então, normalmente a gente consegue identificar isso muito bem no DRE, né? O DRE, a primeira conta, né? É receita operacional bruta, né? Ou seja, o resultado das vendas que vão entrando ali naquela conta do DRE, né? Depois do ROB, o que vem, né? Os descontos, né? Vai diminuindo ali despesas, né? Custos, né? Enfim. No final sobra o LLE, lucro líquido do exercício, é o final do DRE, né? Bom, sobrou esses recursos lá, o que a empresa faz, né? Uma decisão de investimentos, né? Ela tem que buscar a melhor alternativa para proteger o valor financeiro desse lucro, né? Não deixando que ele sofra os impactos inflacionários. Ou seja, se a empresa, né, obteve aquele recurso, o lucro, né, depois de ter pago todos os impostos, né, se ela deixar esse dinheiro no caixa da empresa, ela está sofrendo os efeitos do processo inflacionário. Vai perdendo valor o dinheiro, né, por causa da inflação. Então ela tem que decidir o que vai fazer. Como ela vai remunerar esse recurso? Uma parte do caixa ela precisa para o dia a dia da empresa, mas o restante, o que ela faz? Então, ela vai ter que decidir. Ou reinveste na empresa, visando, né, o retorno através da venda dos produtos, ou ela decide investir, né, em algum tipo de renda fixa, renda variável, né, letras do tesouro, poupança, né, aquele, né, investimento que, em alguma medida, atenda às necessidades daquela empresa em termos de segurança, rentabilidade, né, e liquidez, por exemplo. São outros conceitos que a gente vai ver logo a seguir nessa disciplina, né? Mas essas são as três decisões fundamentais, né? De onde ela obtém os recursos e o que ela faz com os recursos, né? Caso obtenha o lucro, né? Para que esse recurso não sofra os impactos inflacionários. Bom, alguns objetivos e funções da gestão financeira das empresas. Claro que isso fica a cargo, né, do gerente financeiro, né, e da sua equipe, né, auxiliares financeiros, né, assistentes, analistas financeiros. Essa equipe geralmente é formada, né, por técnicos e graduados na área, né, de finanças, ou seja, contabilidade, ou seja, administração, ou seja, a própria gestão financeira, né.
essa equipe, junto ao gerente financeiro, né, que executam, então, as funções e objetivos da área financeira da empresa. Tá? Quais são? Liquidez, rentabilidade, planejamento financeiro e a administração do capital fixo permanente da empresa. Nós vamos ver, então, os conceitos de cada um deles. Liquidez e rentabilidade, por exemplo, né, são conceitos importantes para as aulas que virão, né, em relação aos cálculos, né, e planejamento financeiro e administração do capital fixo permanente em relação à nossa análise, né, de balanço, né, análise de DRE, que também faz parte dessa disciplina. Então, esses conceitos aqui são muito importantes para as nossas próximas aulas também, né. O que é a liquidez? Né? Então, a liquidez, como um dos objetivos da equipe financeira, né, através do seu gerente financeiro, do departamento financeiro da empresa, é acompanhar os recursos que essa empresa tem disponível para honrar os compromissos que ela tem com terceiros. Quais são os compromissos que a empresa tem com terceiros? Vocês vão lembrar muito bem disso, né? Através da disciplina de contabilidade, né? Que fizeram lá no primeiro ciclo. Lembram do balanço patrimonial? Do lado esquerdo a gente tem o ativo, bens e direitos. Do lado direito a gente tem o passivo e o patrimônio líquido, né? Dentro do passivo a gente tem as obrigações com terceiros. O que tem no passivo do lado direito do lado do balanço? Né? Tem as obrigações com fornecedores a pagar, salários a pagar, duplicados a pagar, financiamentos de curto e longo prazo a pagar, né? Impostos a recolher. Bom, ali nós temos, né, obrigações com terceiros. O que é a liquidez, então? É verificar, né, lá do lado do ativo, né, quais são as disponibilidades que essa empresa tem para fazer frente a esses pagamentos, para honrar esses pagamentos que estão lá no passivo, né? Então, a liquidez é fazer esse acompanhamento dessa disponibilidade de recursos, tá? Em geral, né, os recursos em disponibilidade para honrar esse compromisso do passivo estão ali no ativo circulante, né? Como, por exemplo, caixa, banco, né? Investimentos que a empresa tenha, né? Valores a receber de clientes, né? Duplicatas a receber, né? São valores que vão entrar no caixa da empresa que ela tem disponível para fazer pagamentos, né? Honrar os compromissos que ela tem com terceiros. Isso é liquidez, tá? Essa análise, essa avaliação é feita pela equipe financeira. E é claro, né, na nossa disciplina aqui, a gente vai, né, entrar nesses cálculos de liquidez, né? A gente vai ver o cálculo de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente. Cada uma delas, né, vai nos dar um número e vai ter um significado em relação a essa capacidade de pagamento que a empresa tem perante os seus fornecedores, né, perante os seus funcionários, perante os impostos, enfim, que são os terceiros que estão lá no passivo. Isso diz muito sobre a saúde financeira de uma empresa, né? E claro, né, a partir do número obtido, né, a empresa precisa tomar decisões, né? Não tem recurso, né? O que a empresa vai fazer? Qual a gestão para resolver essa situação de liquidez, tá? Rentabilidade é um outro objetivo aí da área financeira, né? Do gerente financeiro, da equipe financeira da empresa, através dos seus técnicos, né? E responsáveis da área. Então, a rentabilidade ela vai acompanhar os resultados obtidos por essa empresa, né? Ou seja, a capacidade que essa empresa tem de gerar lucro, eventualmente, né, além, né, de alguns valores que a gente precisa obter do balanço, né, em termos de rentabilidade, né, fundamentalmente, essencialmente, né, o elemento mais importante é o DRE, né, porque o DRE nós temos o quê? Contas de resultado, né, a gente apura o resultado da empresa no DRE. Inclusive, o último item do DRE, né, é o lucro, né? Então, é o principal elemento para avaliar essa capacidade de gerar resultado, né? E, portanto, a rentabilidade da empresa é o DRE. Outros elementos se busca também no balanço, mas o principal aí da rentabilidade é olhar para o DRE, que é lá que entra a receita de vendas, que sai impostos, custos, despesas, né? E lá no final a gente tem, então, o resultado que diz da capacidade dessa empresa de gerar ou não lucro, tá?
obviamente, né, na rentabilidade precisa verificar as vendas que foram efetuadas, né, qual é a margem de lucro que vem aí das vendas de produtos individualmente, né? Aí se vê a rentabilidade por produto, por conjunto, né, de serviços prestados, enfim, né, aquilo que realmente está trazendo resultado, aquilo que não está trazendo resultado para a empresa, né, qual o direcionamento que ela vai ter, tá? Então, de forma geral, né, as contas lá do DRE vão nos dizer isso, né? Está gerando lucro ou não, né? Está gerando lucro. Então a gente vai olhar lá o ROB, né? Tem o valor total da receita de vendas. Mas dentro do ROB a gente tem as contas, né? Tem a receita de produtos e a receita de serviços, né? Vendas de produtos e vendas de serviços. Então a gente olha ali, a venda de serviços está baixa, né? E a venda de produtos é que representa 80%, por exemplo, do ROB. Então a gente já identifica ali, embora a empresa esteja gerando lucro, né? Ela tem uma margem, né? Para aumentar esse lucro, se ela aumentar as vendas de serviços, por exemplo, né? São análises aí que a gestão financeira pode fazer a partir desse conceito, né? Entendimento da rentabilidade, óbvio, né? Os cálculos de rentabilidade que nós também vamos aprender a fazer durante a nossa disciplina aqui. Planejamento financeiro está relacionado às projeções de fluxo de receitas, né? Basicamente, o fluxo de caixa é a fonte, né? Para que a empresa consiga verificar, né, no seu dia a dia, né, semanalmente, mensalmente, né, como é que está as entradas e saídas, né, dos valores da empresa. Ela está tendo recurso financeiro para, né, gerir o seu dia a dia, né, as vendas que estão entrando, né, a receita de vendas que estão entrando no volume suficiente a fazer frente aos custos, despesas que vão acontecendo, né, operacionalmente no dia a dia da empresa. Então, esse é o planejamento financeiro, né, e o fluxo de caixa, né, ele precisa ser elaborado justamente para acompanhar isso, né? Então, a empresa está vendendo a prazo. O prazo é maior do que o prazo que ela tem para fazer pagamentos. Então, vence antes do que recebeu o dinheiro. Tem um problema de fluxo de caixa aí, né? A empresa olha e observa isso, né? Através desse planejamento financeiro. Em linhas gerais, né? Uma coisa bem simples é, se eu tenho um fluxo de pagamentos parcelado, né, eu tenho que parcelar na medida em que essas receitas entrem antes do que vençam as parcelas, por exemplo, de custos, despesas com fornecedores, né, e outros. Isso é muito visual e muito perceptível no fluxo de caixa, que é uma ferramenta aí da gestão financeira. Outro elemento importante aí, né, da gestão financeira da empresa é administrar o capital fixo permanente. O que é capital fixo permanente, né? São aqueles elementos, né, da empresa que obviamente não são vendidos ao cliente final, né? São as máquinas, os equipamentos, né, o terreno, o prédio, veículos, né? É o tal do capital fixo permanente. Isso não vende, isso é fixo, é permanente, é da empresa. Ela usa no seu processo produtivo, faz parte da estrutura, né, mas não é vendável, né, faz parte das operações. Esse é o chamado capital fixo permanente. Aparece aonde? No nosso balanço patrimonial do lado esquerdo, né, lá no ativo. Né? Então, lá no ativo não circulante, né, embaixo a gente vai ter lá, né, esses elementos de capital fixo permanente. Né? Vai ter lá veículos, vai ter terrenos, né, imóveis, enfim, da empresa no balanço patrimonial. Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Alguma dúvida, pergunta? Tudo certo. Legal, Renan. Ok. Sábado de manhã o pessoal fica bem silencioso, né? Não falam muito. Estão com sono ainda? O Thiago mandou tudo ok no chat. O Matheus Schuckel mandou certinho. Ana Carolina mandou um tudo ok. Paulo Vitor mandou um tranquilo. Amanda mandou um tudo tranquilo ali no chat. Patrícia também. Arthur, Lohana. Mariana também mandou um tudo certo.
Legal, gente. Então vamos adiante aqui com o nosso conteúdo, né, da aula 1. Algumas funções rotineiras da área financeira da empresa, né, do gerente financeiro e da sua equipe, né. Então, relações bancárias do dia a dia, a política de crédito, as alternativas de investimento e as transações imobiliárias, né. São 4 funções aí rotineiras do dia a dia, do cotidiano, né, da área financeira da empresa. Relações bancárias, né, enfim, né, a empresa tem lá as suas contas, né, e através delas, né, o banco faz os seus pagamentos ou os compromissos com terceiros, né, obtém linhas de crédito, né, faz deslocamento de recursos, né, a empresa obtém, né, contratos, né, de maior ou menor linhas de crédito, né, juros melhores ou piores, de acordo com as relações bancárias, né, com as instituições bancárias que ela mantém essas relações. Então, é do dia a dia, do cotidiano, né, apurar isso e, óbvio, né, em geral, né, o dinheiro que a empresa tem lá no banco, né, no caixa, enfim, né, que possa ser deslocado para a conta bancária, para fazer frente aos pagamentos, é também controlada pela equipe financeira, né, no seu dia a dia. A política de crédito adotada pela empresa, né, ela comercializa produtos, serviços, né, qual vai ser a política de crédito, né, relacionada ao processo de vendas lá, que vai gerar as receitas para a empresa, né. A empresa vai ter vendas parceladas, número de parcelas que ela vai aceitar, as formas de pagamento que ela vai aceitar, né? Os juros que ela pode vir a cobrar a partir de um certo número de parcelas, juros que não serão cobrados frente a determinado número de parcelas. Essa política de crédito toda é definida também, né, por essa equipe. A decisão de investimentos, a gente já comentou um pouquinho a respeito disso, né, onde a empresa tem que definir, né, e decidir entre, né, algumas alternativas, né, para proteger o valor financeiro que ela obteve, né, e às vezes precisa investir, né, em alguma alternativa nesse sentido. E as transações imobiliárias, né, a empresa às vezes aluga um imóvel onde ela atua, né, faz os seus processos, né, e esses contratos, né, essa relação é feita pela gestão financeira. Se ela detém, né, terrenos ou imóveis que aluga também, né, essa gestão também é feita pela equipe financeira, né, porque há ali também contratos, há entradas de recursos, né, isso é gerido também pela área financeira. Bom, a área financeira, o gerente financeiro, né, sempre vai ter um dilema, né, entre a capacidade financeira e econômica da empresa, né, ou seja, financeiramente, né, ele precisa ter liquidez para honrar o compromisso perante terceiros, fazer pagamentos, né, fornecedores, salários, impostos, por exemplo. Tá? Dentro da liquidez, a gente tem a liquidez técnica ou operacional, que é aquela que vem, né, a liquidez que vem das receitas de vendas da empresa, e a liquidez real, né, considera todo o patrimônio da empresa. Mas liquidez, né, é essa soma de recursos que a empresa precisa ter, né, liquidez para fazer frente às obrigações perante terceiros. Uma outra decisão importante, né, que gera esse dilema é qual é a quantidade de recursos que a empresa vai destinar, né, e que está relacionado à sua gestão econômica, que gere rentabilidade e lucro para os seus acionistas, sócios, por exemplo. Né? Então, ela tem que remunerar os sócios, né, e ao mesmo tempo ela também tem que pagar os seus compromissos com terceiros. Tá? Então, é o dilema, né, do gestor financeiro. Ele precisa cumprir esses compromissos, né? Ele tem compromissos com terceiros, né, que vem lá da liquidez, né? O dinheiro vem da liquidez para cumprir com os compromissos com terceiros, salário, financiamentos, empréstimos, fornecedores. Ela tem que remunerar também os sócios, né? Então ela tem compromissos com os sócios, tem que dar retorno, né? Senão, né, não vale mais a pena investir na empresa, né? Os sócios, né, saem da empresa, destituem a empresa, né? Porque a empresa existe só para pagar terceiros e não remunera, não gera lucro, né? Certo? Então essa, né, é a gestão aí, o dilema do gerente financeiro.
Bom, liquidez técnica operacional. Então, é a capacidade que a empresa vai ter, né, em recursos para pagar os seus compromissos com terceiros. Esses são recursos que vêm do processo operacional. Então, o dinheiro, né, das vendas que vão entrar no caixa da empresa, né, a empresa vai ter lá, então, à disposição para cumprir com aqueles compromissos que estão lá no passivo. Né. Liquidez real, aí é a capacidade da empresa de honrar os compromissos com terceiros, né, considerando agora, né, aqueles elementos do ativo fixo, né? Então, se a empresa, né, tiver, né, uma necessidade de vender um imóvel, um veículo, um terreno, né, para cumprir compromisso com terceiro, né, a liquidez real avalia isso também, né? Se ela teria ativo fixo suficiente para fazer frente a essas dívidas, né, esses compromissos com terceiros. E dentro do aspecto econômico, nós vimos então ali que tem também a rentabilidade, né? A capacidade que essa empresa vai ter de gerar lucro ou desempenho positivo. Isso é verificável, né? Por exemplo, no nosso DRE. E é um dilema. Né, o gestor financeiro, a empresa, né, tem como objetivo, óbvio, gerar lucro, né? Se ela não gera lucro, né, ela está só trocando valores, né? Ela faz um gasto e devolve todo esse gasto investido, né, de volta em compromissos com terceiros, não gerando lucro, né, não tendo capacidade de reinvestimento, de remunerar os seus sócios, por exemplo. Tá? Bom, dentro da administração financeira, a gente tem um regime de registro, né? E da contabilidade nós temos um outro regime de registro. Como é que funciona esse regime de registro? Na administração financeira, o registro é feito pelo caixa, né? E na contabilidade, o registro é feito pelas competências, tá? Então vamos ver as diferenças das duas. Então, na administração financeira, o regime das movimentações, né, é feita pelo regime de caixa, significando que, né, esse registro ele é feito somente quando ocorre no caixa da empresa. Então, o dinheiro saiu efetivamente do caixa. Precisou tirar dinheiro para pagar fornecedor. Nesse momento, a gente faz o registro da saída no caixa. Tá? O dinheiro entrou no caixa. Foi feita uma venda, entrou dinheiro no caixa da empresa. Então, o registro da entrada do dinheiro, do valor, na administração financeira, no regime de caixa, fazer efetivamente quando o dinheiro realmente entrou no caixa da empresa. Tá? Na contabilidade, é feita pelo regime de competência. Tá? Independentemente do dinheiro ter entrado ou ter saído do caixa, se faz o registro do fato contábil. Tá? Então, foi feita uma venda a prazo, o cliente vai pagar daqui a 30 dias, mas foi emitida a nota, né? Então se faz o registro, né, na contabilidade, uma nota de venda no valor de tanto. O valor ainda não entrou, mas no regime de contabilidade já está lá o registro da nota. Tá? O cliente pagou, né, a duplicata, enfim, né, entrou no regime de caixa. Foi emitida a duplicata, né, faz o registro contábil, mesmo que o cliente não tenha pago ainda. Então, a contabilidade faz o registro, né, das movimentações, quando esse elemento, né, efetivamente foi contratado, e no regime de caixa, quando efetivamente o recurso entrou ou saiu. Essa é a diferença entre os dois. Tá? Sobre investimentos, a gente viu ali que faz parte das decisões, né, do administrador financeiro, da gestão financeira da empresa, tomar decisões em relação ao que fazer com os seus recursos, né, dado que o objetivo da empresa é gerar lucro, gerou lucro, tem um montante, né, um valor financeiro. O que faz com esse valor financeiro? Se deixar simplesmente no caixa, né, uma parte vai ser usada, é claro, né, para pagar os compromissos lá perante terceiros, mas e o restante do valor, né, que não vai ser usado para esses compromissos com terceiros? Se ficar no caixa, sofre os efeitos inflacionários, né? Bom, a inflação começa a fazer com que aquele recurso perca o poder de compra. Então tem que proteger o valor financeiro como? Tomando decisões de investimento. O que a empresa faz, né, com esses recursos? Vai colocar em algum tipo de investimento. E para colocar em algum tipo de investimento, ela precisa avaliar
3 elementos dos investimentos: a liquidez do investimento, a rentabilidade daquele investimento e a segurança. Tá? Bom, a liquidez vai dizer da velocidade com que a empresa pode retomar de volta aquele valor investido. Tá? Então, eu quero proteger o meu dinheiro da inflação, então eu vou colocar num investimento. Esse investimento, se eu precisar dele amanhã, eu consigo retirar, então tem liquidez, né? Rapidamente eu consigo vender, né? E voltar a ter o dinheiro na minha mão. Tá? Mas se a empresa comprar um terreno, por exemplo, tá? É um tipo de investimento com uma liquidez bem longa, porque o terreno pode demorar, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos para vender, né? Então tem baixa liquidez esse tipo de investimento. Então é uma avaliação que a empresa deve fazer. Ela pode vir a precisar desse recurso mais ou menos rapidamente, ela tem que decidir sobre o tipo de liquidez do investimento. Rentabilidade é um outro elemento, né? Os investimentos, eles são mais ou menos rentáveis, né? Vão dar mais ou menos retorno sobre aquele valor que foi investido. Tá? Isso está atrelado, às vezes, né, a um investimento que é mais ou menos líquido ou mais ou menos seguro. Tá? Então, a empresa vai ter que avaliar isso também, né? Ela pode esperar um pouco mais, né, colocar um tipo de investimento que vai demorar mais para que ela possa ter de volta, mas é mais rentável. Né? Ela pode vir a precisar desse dinheiro rapidamente, então ela vai ter que colocar num investimento que possibilita uma liquidez mais rápida, mas é menos rentável. Né? Então, isso está diretamente ligado às vezes. Tá? E claro, né, ela tem que decidir sobre a segurança daquele tipo de investimento. Qual é o risco de perder, né, o capital ali investido naquele tipo de investimento? Né? Sempre tem um risco envolvido. Alguns investimentos, né, têm alto risco, né? Alguns investimentos têm um risco mediano e outros têm um risco menor. Tem mais segurança, mas sempre tem um risco. Mesmo que tenha alta segurança, né, sempre há um risco. Não existe aí um tipo de investimento que seja 100% seguro, né? Então é sempre ou é baixo, médio ou alto, nunca 100% de segurança. Tá? Então os tipos de investimentos, aí, os 5 mais falados, né, mais comuns aí, e que as empresas eventualmente, né, tomam decisões em relação ao que fazer com os recursos, né, em termos de investimento. Poupança é um tipo de investimento. Hoje, né, em dia, é um investimento que não vale a pena ter, né, porque a poupança está tendo uma remuneração, né, uma rentabilidade que é inferior ao da inflação, né, então é uma boa medida de comparação, né. Então, se eu coloco o meu recurso financeiro, né, em um investimento para proteger ele da inflação, a rentabilidade, né, o rendimento do dinheiro lá naquele tipo de investimento tem que ser maior, percentualmente, do que o valor percentual da inflação. Porque, senão, eu estou perdendo igual da mesma forma. Né? Se a inflação é 6%, para não desvalorizar o dinheiro, né, 6%, eu coloco ele no investimento, esse investimento tem que render os 6% da inflação e mais um pouco, né, para que ele tenha um rendimento efetivo. Né? Se a inflação é 6% ao ano e o investimento que eu coloquei rende 4% ao ano, o dinheiro desvalorizou 2%. A inflação é 6, o rendimento é 4. Tá? Então, valorizou 4 e desvalorizou 6. A diferença é 2 menos 2, né? Desvalorizou 2%. Em geral, isso que tem acontecido com a poupança, né? A inflação é maior, o rendimento da poupança é menor, e o dinheiro, na verdade, desvaloriza lá na poupança. Um tipo de investimento que não está valendo a pena, nem para as empresas e nem para a pessoa física, né? Tá? Mas em termos de característica, né, é um rendimento que tem alta liquidez, ou seja, investiu hoje, amanhã pode sacar, né? Investiu de manhã, pode sacar de tarde, então tem alta liquidez. Se eu precisar rapidamente, né, eu tenho ele para fazer os pagamentos. No entanto, tem baixa rentabilidade, né, ele remunera pouco, e no caso, né, no nosso momento atual, né, remunera menos que a inflação, o que faz com que o dinheiro que esteja na poupança esteja perdendo valor.
e é um tipo de investimento de média segurança. Por que é média segurança? Porque na nossa legislação lá tem algumas previsões, né, de que mediante, né, guerra, né, mediante calamidades, né, o governo pode congelar, né, os valores que estão na poupança, ou seja, né, pode retirar, tomar o dinheiro que está na poupança da população para fazer frente a esses desafios aí. Tá? Claro que depois, né, passado o período, né, como previsto na legislação, né, tem que se fazer a restituição desses valores aí para quem detinha aqueles valores na conta. Tem média segurança, então, por isso. Tá? Ações. As ações elas têm alta liquidez, o indivíduo investiu, né, às 10 horas, às 10h05 ele pode vender e ter o valor de volta. Investiu de manhã, pode vender de tarde. Investiu hoje, pode vender amanhã e ter o valor investido em ações de volta rapidamente. Em geral, né, pode ter uma alta rentabilidade, porque o indivíduo pode ter comprado as ações, por exemplo, às 10 horas, a R$10, e às 11 horas essa ação está valendo 11. Né? Então tem uma rentabilidade que pode ser uma rentabilidade alta, né? No entanto, como é renda variável, né, ela pode, então, ter comprado a 10 e às 11 horas esse valor está a R$9. Né? Então, para que tenha alta rentabilidade, esse indivíduo tem que vender, né, as ações somente quando ela estiver em alta. Né? Se vender em baixa, assume o risco. Assumindo o risco, assume a perda. Né? Tá? Então, ações têm essa situação. Né? Eu compro por um valor, obviamente só vou vender, né, quando estiver em alta. Se eu vender em baixa, eu vou ter prejuízo. Né? E esse tempo, né, em que essa variação ocorre é muito distinto, né? Tem o mercado, tem a economia do país, tem a situação, né, da empresa em si, né? Isso envolve um risco. Por esse motivo, ela tem baixa segurança, né? Porque as ações elas variam de acordo com o mercado. Então envolve um risco aí, né? Com certeza. Imóveis, né? Imóveis é um tipo de investimento de baixa liquidez, por quê? Né? Vou comprar um imóvel, um terreno, né? Um prédio, né? Para a empresa ter de volta esse valor investido, né? Ela demora um tempo, né? Então tem baixa liquidez, né? Ela não consegue vender daqui a uma semana, né? Nem daqui a 15 dias. Às vezes demora meses, anos, né? Para vender um imóvel, né? Um terreno, enfim, um prédio. Então ela não pode contar com esse dinheiro, né? Com rapidez. Então tem baixa liquidez. Se precisar fazer pagamentos contando com a venda de um imóvel, né, ela não vai ter isso disponível. No entanto, em geral, né, não é uma coisa absoluta, né, mas em geral os imóveis têm alta rentabilidade. Eles vão, enfim, valorizando ao longo dos anos. Não é algo absoluto porque depende. Né, depende da economia do país, depende da localização do imóvel, né, depende, enfim, de fatores econômicos, né? De uma forma geral, a tendência é que os imóveis valorizem ao longo do tempo, tá? Mas depende do contexto, tá? E detém alta segurança esse tipo de investimento, né? Vai variar, claro, de acordo com a localização, né? A segurança social, por exemplo, né? Da região onde esse imóvel está colocado. Veículo é uma outra decisão de investimento. Ele tem baixa liquidez porque o veículo também demora, né, um certo tempo para ser vendido e retornar para o caixa da empresa o valor. Né. Ele tem baixa rentabilidade, que na verdade, né, os veículos eles vão sofrendo desgaste e desvalorização ao longo do tempo. Né. E tem baixa segurança, né, porque o veículo ele, né, pode sofrer algum acidente, né, ele pode ser furtado, né? Então é um investimento de baixa segurança nesse sentido. As máquinas e equipamentos têm baixa liquidez, assim como, né, terrenos, imóveis, né, veículos. As máquinas também têm baixa liquidez. Se a empresa precisar vender, vai demorar um certo tempo, né, para ter esse dinheiro de volta no caixa, então tem baixa liquidez. No entanto, tem alta rentabilidade. Por quê? Né? O equipamento, né, ele dura muitos anos, né, e tudo que é produzido por esse equipamento, né,
vai ser depois vendido, gerando retorno financeiro para a empresa. Então, em geral, máquinas e equipamentos têm alta rentabilidade. O valor investido numa máquina, né, ao longo do tempo, né, ela vai retornar esse valor e a máquina vai ser paga pela sua própria produtividade, e os valores, além disso, vão retornar como lucro, né? E tem alta segurança, né? É um tipo de investimento que, bem avaliado, bem pensado, né, vai ser seguro para a empresa. Dificilmente ela vai perder, né, o resultado da produção de uma máquina, de um equipamento. Tem alta segurança. Não é uma segurança 100%, porque a máquina pode estragar, né, pode sofrer um sinistro, né, e aí ter a perda da máquina. Mas é alta segurança em geral, tá? Bom, a gente já viu que para fazer análise financeira, né, análise econômica, a gente vai precisar de conceitos, né, de balanço, conceito de DRE, né, porque são duas fontes principais aí, né, para as nossas análises. A gente vai precisar revisar aí, né, alguns elementos básicos da contabilidade, tá? Então, a contabilidade, né, vocês fizeram lá no primeiro ciclo, a contabilidade gerencial, e aprenderam, né, a montar um balanço, a montar um DRE. Né? Na nossa administração financeira aqui, a gente vai analisar um balanço e analisar o DRE. Então, a gente tem que relembrar, né, da estrutura básica, né? Como é que é a estrutura do balanço, como é que é a estrutura do DRE, quais são as contas que estão ali, porque eu vou precisar retirar dali essas contas, esses valores, para fazer os nossos cálculos, as nossas análises de administração financeira. Tá? Então, relembrando o básico aí da contabilidade de um balanço patrimonial. Tá? Então, o nosso balanço patrimonial, nós temos do lado esquerdo o ativo, tudo aquilo que, né, aumenta o patrimônio da empresa. No ativo a gente tem, então, os bens e direitos, né, da empresa. Do lado direito do balanço patrimonial, a gente tem aqueles elementos que diminuem o patrimônio da empresa, aquelas obrigações que ela tem com terceiros no passivo e as obrigações que ela tem com sócios, né, ali no patrimônio líquido. São valores que ela deve para alguém, né, com terceiros deve para fornecedores, né, para os funcionários, para banco e governos, né. No patrimônio líquido são valores que ela deve retorno aos sócios. Tá? Então, do lado direito, ativo, bens e direitos, elementos que elevam o patrimônio. E do lado direito, é o passivo e patrimônio líquido, valores que ela deve e, portanto, diminuem o patrimônio. Temos aqui, então, um exemplo de uma estrutura básica do balanço. Né? No ativo, estão os bens e direitos. Né? Então, ali, claro, né, a gente tem o nome das contas, tem o ativo circulante, o ativo não circulante, o total do ativo. Né? No passivo, a gente tem as obrigações, né, fornecedores, financiamento, salários, impostos, obrigações com terceiros. E a gente tem o patrimônio líquido, né, do lado direito, que são as obrigações com os sócios, que são os recursos próprios, né, que os sócios colocaram na empresa e que a empresa tem que remunerar esses sócios, são obrigações com os sócios. Tá? Essa é a estrutura básica. Uma estrutura mais completa, né, do balanço, vocês vão lembrar, então, que do lado do ativo tem o circulante, o não circulante, a soma do circulante mais não circulante dá o total do ativo, né? Sendo que o circulante ele é formado por as contas, né, que fazem parte do circulante. Então, dentro do circulante, o que tem? Caixa, banco, cliente receber, duplicata receber, estoque, despesas, pagas antecipadamente. Soma todas essas contas, tem o total do circulante. A mesma coisa é o não circulante, né? Eu tenho ali dentro do não circulante, realizável, longo prazo, valores a receber, adiantamento a diretores, tem os investimentos, tem imobilizado, tem intangível, a soma deles é o não circulante. Mesma coisa no passivo, né? No passivo eu tenho o circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante. Dentro do passivo circulante, tem as contas que somadas fazem o total do passivo circulante. Dentro do passivo não circulante, eu tenho as contas que somadas fazem o total do passivo circulante. Temos ainda do lado direito o patrimônio líquido, né, que são as obrigações com os sócios. Então, dentro do patrimônio líquido, eu tenho capital, capital social, né, reservas, enfim, somados todos os elementos que fazem parte do patrimônio, dá o total do patrimônio líquido. Então, aqui, passivo circulante mais passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, me dá o total, né,
do passivo desse lado aqui, tá? Essa é a estrutura básica aí, né, do nosso balanço patrimonial, que vocês já conhecem lá da disciplina de contabilidade, lá do primeiro ciclo, né? Que a gente precisa relembrar aqui, importante para a nossa disciplina de administração financeira. Além do balanço, né, lá na contabilidade, no primeiro ciclo, vocês também aprenderam, né, a montar um DRE. Né? O DRE, ele é o demonstrativo do resultado do exercício, né? São contas de resultado. Se no balanço a gente tem as contas de patrimônio, no DRE a gente tem as contas de resultado. Tá? Ele começa, né, com a receita operacional bruta, o resultado das vendas, né? Faz as deduções, custos, despesas, impostos e no final tem o lucro líquido do exercício. Vai dizer da capacidade dessa empresa gerar ou não lucro, né? O resultado. Sendo que o DRE, né, ele é composto por contas, né, e subcontas. Então tem uma conta principal, que o resultado dela é a soma das subcontas que fazem parte dela, né? Então, receita operacional bruta, ela é formada pela venda dos produtos e venda do serviço. A soma das duas vai dar o total da receita bruta. Tá? É a mesma coisa, o mesmo raciocínio para as outras contas, né? Aqui no DRE. Sendo que algumas das contas principais, né, elas não são o resultado da soma de subcontas, são subtotais. Como, por exemplo, o item 3 aqui do DRE, né? Receita operacional líquida. Não tem subcontas, né? De onde é que ela vem? Ela é o resultado do 1 menos o 2. Ou seja, é a receita operacional bruta menos as deduções, que me dá a receita operacional líquida. Tá? Então, no DRE nós temos aí contas que são subtotais, né? São várias delas que acontece isso, né? Em que não tem subcontas, elas são o resultado, né, de uma conta menos a outra. Então, o lucro, prejuízo operacional bruto é o 3 menos o 4. É a receita operacional líquida menos os custos operacionais, por exemplo. Tá? Até que, no final, né, a gente chega ao lucro líquido do exercício. Esse é o DRE, é uma estrutura básica de DRE, né? Vocês aprenderam lá ainda na contabilidade, que para nós, né, aqui na administração financeira, a gente precisa relembrar dessa estrutura, porque depois a gente vai precisar, né, desses valores aí para poder fazer os nossos cálculos. Tá? Para relembrar um pouquinho disso, né, eu tenho aqui um exercício de exemplo para vocês, que é um DRE. Só que esse DRE aqui, né, não tem todos os valores, tem alguns valores que a gente precisa encontrar, né? Quais são os valores que a gente precisa encontrar? É o ROL, né? Receita operacional líquida, que é o 1 menos o 2, né? Receita bruta menos as deduções. Precisa encontrar o LB, que é o lucro operacional bruto, que é o 3 menos o 4, né? Receita líquida, né? Menos os custos operacionais. Depois a gente precisa encontrar os impostos, né? Estão aqui, imposto de renda 15% e contribuição social 9%. Então vamos lá, vamos relembrar, né, das coisas. Então o primeiro elemento que está aqui, né, marcado em X que não tem valor, é imposto sobre vendas. Então está aqui, imposto sobre vendas 27,25%. Onde é que estão registradas as vendas? As vendas totais entram no ROB, né? Receita operacional bruta. Todas as vendas estão aqui, 198 mil. Então, para mim achar o imposto sobre vendas é 27,25% vezes o total das vendas, 198 mil. Acho o valor, registro aqui. A receita operacional líquida, o ROL, é o 1 menos o 2. O 1 é a receita operacional bruta, os 2 é deduções. Então, é o 198 mil menos as deduções 62.315. Vou achar aqui o meu ROL, receita operacional líquida. Depois, lá no 5, tem o lucro operacional bruto, o LB, que é o 3 menos o 4. Como é que eu acho esse valor aqui, então? O 3, receita operacional líquida, menos o 4, custos operacionais. Então, esse valor que foi calculado, menos os 15.200 do 4, né, que é o custo operacional, acho o valor do número 5 aqui, que é o LB, né, que é o lucro bruto. Depois, como é que eu acho os impostos? Estão lá embaixo, né? Então, o item 8 é a provisão de impostos. São os impostos sobre o quê? Os impostos sobre o lucro operacional líquido antes dos impostos. O lucro operacional líquido antes dos impostos está aqui, 114.665. É o lucro antes dos impostos.
Então, quando eu vou fazer os impostos, eu faço ele sobre qual? O valor que for tá aqui antes dos impostos. Então, vamos fazer 15% de 114.665, acho o valor do imposto de renda. Faço 9% do 114.665, acho a contribuição social, que é aqui registrada. E o valor final do DRE, né, é o lucro líquido do exercício, é o 7 menos o 8, ou seja, é o lucro antes dos impostos, menos os impostos, dá os 87.145,40. E aí nós vamos, então, à tela da solução, né? Todo esse passo a passo aqui a gente estava relembrando, né? Sobre como apurar os valores de um DRE, né? Agora já colocados aqui, né? Fazendo os cálculos citados, tá? Então essa é a revisão, né? Da nossa contabilidade básica aí, contabilidade que vocês aprenderam lá na disciplina de contabilidade gerencial no primeiro ciclo ainda, tá? Deu para relembrar, pessoal, da contabilidade básica aí, da contabilidade gerencial? Sim. Sim. Muito bem, tranquilo então. Então, gente, a ideia agora, né, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida a fazer, é a gente fazer um intervalo de 15 minutos, né, agora até às 11h30. Na volta do intervalo a gente faz a chamada e aí fazemos alguns exercícios aí até o meio-dia ali no Classroom. Pode ser? Pode. Então tá. Então vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos aí para um lanche, enfim, alguma coisa que vocês queiram comer, né? Tomar uma água, tomar um café, né? E nós retornamos às 11h30. No retorno, chamada e exercícios. Ah, gente, ninguém desconecta, né? Agora no intervalo eu só fecho a câmera e o microfone. E às 11h30 eu abro de novo para a gente fazer a chamada e aí fazer uns exercícios ali no nosso Classroom, tá? Então tá, gente, bom intervalo aí. 11h30 retornamos.